O Bifol, excelência em nutrição vegetal. Olá, eu sou a Nayara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Bifol trago atualizações da previsão do tempo para a região norte. O norte do Brasil vem recebendo chuvas em grande parte dos estados, o que tem contribuído para bons níveis de umidade no solo em grande parte das áreas produtoras. Inclusive, áreas entre o norte do Pará e o Amapá vêm enfrentando excesso de chuva devido à influência da zona de convergência intertropical, um fenômeno bem comum nesta época do ano e que está bastante atuante. As chuvas persistentes e volumosas diminuem os períodos de luminosidade, acabam impactando atividades no campo e podem impactar o desenvolvimento das lavouras. O solo está um pouco mais seco aqui no extremo norte de Roraima, partes de Rondônia e áreas também mais ao sul do Tocantins. Nessas áreas as chuvas têm ocorrido, mas de forma mais espaçada. Então, em alguns momentos, a gente observa períodos mais prolongados de tempo seco que provocam baixa da umidade do solo. Aliás, o estado de Rondônia vem sendo impactado por irregularidades de chuvas desde a primavera, e esse estado está com maior déficit de umidade. Agora, para os próximos períodos, tem previsão para a continuidade das chuvas, mas grande parte dessas áreas mais ao sul da região norte devem enfrentar o período de colheita, então é importante termos períodos mais prolongados de tempo aberto durante essa próxima estação, que é o outono. Quanto às condições oceânicas, a gente acompanha aqui neste mapa as áreas do Oceano Pacífico Equatorial ainda mais frias do que o normal, como mostram a mancha em azul, que ainda é um indicativo da atuação do fenômeno Laninha, fenômeno que está atuando pelo terceiro verão consecutivo. Mas esse fenômeno já perdeu bastante intensidade em relação aos últimos meses, já está mais desconfigurado, e se a gente acompanhar aqui na tabela, os índices vêm enfraquecendo mês a mês, os índices que caracterizam esse fenômeno, e já estão muito próximos ao limiar de neutralidade. Então a Laninha está em fase de enfraquecimento e as previsões indicam que ela deve chegar ao fim até o final deste verão. Tudo indica, aqui como mostra este gráfico, pela probabilidade de ocorrência de fenômenos climáticos como El Niño e Laninha, que a próxima estação será de predominância de uma neutralidade climática, como mostram as barras em cinza, que indicam a probabilidade de neutralidade. A partir da metade do ano, aumenta a probabilidade para a ocorrência de El Niño, como mostram as barras em vermelho deste gráfico. Essa é uma previsão consenso dos institutos americanos, mas grande parte dos centros internacionais estão convergindo para uma tendência de ocorrência de El Niño a partir da metade do ano. Esse gráfico aqui é um comparativo entre diversas previsões de institutos internacionais, e a maior parte delas já converge para um limiar de El Niño a partir do mês de julho de 2023. Então, possivelmente teremos um El Niño a partir da metade do ano, que muda bastante a distribuição das chuvas aqui no Brasil. Para a região norte, principalmente, o El Niño traz um risco maior para a ocorrência de estiagem. Mas agora vamos acompanhar quais são as expectativas mais a curto prazo para o próximo trimestre, que ainda está numa fase mais voltada para a Laninha com viés de neutralidade. Então, vamos entrar aí no próximo trimestre ainda sob influências, alguns reflexos desse fenômeno Laninha que vem atuando e uma possível neutralidade climática. Então, a gente pode acompanhar que para o mês de março, que é um mês que costuma ser muito chuvoso no norte do país, ainda tem previsão para chuvas aqui de forma irregular, mas chuvas que podem ficar até acima da média em algumas áreas entre o sul do Amazonas, interior do Pará, principalmente Tocantins, voltando a ter chuvas mais expressivas. A tendência é que a umidade no mês de março volte a migrar para a metade norte do Brasil. Então, as chuvas devem aumentar em boa parte aqui do interior, entre as regiões norte e nordeste. Por isso, se esperam chuvas acima da média em partes do Tocantins e do Pará. Essa chuva, apesar de ajudar na manutenção da umidade no solo, pode impactar atividades no campo, especialmente a colheita de grãos. No estado de Rondônia e Acre, a gente observa um viés negativo, chuvas abaixo da média, mesma condição entre o norte do Amazonas e Roraima. Para o mês seguinte, abril, chuvas ainda acima da média previstas para o Pará e também para o Tocantins, chuva que pode impactar as atividades de colheita. No extremo norte da região, chuvas previstas abaixo da média, em grande parte do interior do Amazonas e Rondônia, entre média e abaixo da média. No estado de Rondônia, especialmente, ainda se espera um abril um pouco mais seco do que o normal. E o mês de maio, que já costuma ser bem mais seco sobre as áreas mais ao sul da região norte, deve ser ainda mais seco do que o normal. A tendência de chuvas entre a média ou abaixo da média. As chuvas devem ficar acima da média apenas nessa área em azul, entre o nordeste do Amazonas, norte do Pará e no Amapá.
Quanto às expectativas de temperatura para os próximos períodos, não se esperam grandes extremos de temperatura. Principalmente o estado de Roraima deve ficar um pouco mais quente do que o normal, mas as demais áreas da região norte com condições mais próximas da normalidade. A partir do mês de abril, a gente observa ainda mais calor sobre o estado de Roraima e temperaturas começando a diminuir um pouco nas áreas mais ao sul da região norte, especialmente temperaturas mínimas, porque com a chegada do outono teremos maior influência de massas de ar frio sobre o centro-sul do país. Eventualmente, essas massas de ar frio chegam até as áreas mais ao sul da região norte. Mês de maio, um pouco mais frio nas áreas mais ao sul, entre Rondônia e Acre, e temperaturas máximas em elevação, porque com a chegada do período seco nas áreas mais ao sul da região norte, especialmente sul do Pará e Tocantins, as temperaturas máximas ficarão mais elevadas durante as tardes. Esses são os destaques da previsão do tempo para a região norte do país. Eu volto no próximo mês com novas atualizações. Até mais! UbiFol, excelência em nutrição vegetal.